Nessa sexta-feira, dia 26 de janeiro, nós tivemos o Karate Combat, dessa vez com Jiu-Jitsu no pitch. Os responsáveis pelo Pitch Submission, agora, o que eu acredito, tá? Que eles devam começar a fazer um evento até separado. Não sei, acho que eles fizeram provavelmente um teste. Foi numa mansão. Foi o pitch a céu aberto. Mas, cara, muito legal, inclusive, né, Dudu? Sendo pitch. Porque a gente viu que deu uma diferença muito grande na questão da luta. Como lutas de pessoas maiores, dá pra você passar a guarda usando pitch. Então dá pra você... É igual o Mortal Kombat, que você consegue usar o cenário. É literalmente o pitch, você consegue usar o cenário. Isso. A luta no pitch a gente achou muito boa, esse novo formato, né, do pitch, que os irmãos Miau agora trouxeram do Karate Combat agora pro Jiu-Jitsu pra gente. Como a Rafa falou, porque muitos lutadores usaram o pitch até como passagem de guarda. Na primeira luta a gente teve Helena Creever versus a Kathleen Murdoch, em que a Helena não quis trocar queda, já sentou logo no chão, trabalhou muito ali o shoulder crunch, jogou alguns triângulos e conseguiu uma posição bem diferente. Qual que é o nome da posição, Rafa? Ela começou com uma rubber guard. Da rubber guard ela foi e trabalhou um dead orchid. O dead orchid tem aqui no canal explicando como é que faz isso. Mas você fecha um triângulo com os dois braços da pessoa dentro. E a ideia, você tem várias opções de ataque de braço, mão de vaca. Ela acabou finalizando no armlock de dentro do Dead Orchid. Isso, o Dead Orchid, assim como a Rafa falou, é um triângulo com os dois braços dentro, mas engolindo o ombro. Isso, a gente vai colocar aqui a imagem pra vocês verem. E dali ela ataca uma espécie de armlock. As três primeiras lutas do Karate Combat já foram as lutas de submission, então eles colocaram seguidas, foi bom pra gente que a gente pôde assistir já seguido logo só o grappling, eu achei que eles iam intercalar. E na segunda luta a gente foi então pra luta do Luke Griffith versus Wagner Rocha. Wagner Rocha. Eram 2 minutos de luta, apenas finalização, essa não correndo, então a gente ia para a decisão dos árbitros. E assim, no começo da luta a gente viu um Luke bem superior, já que ele tem a vantagem do peso e a vantagem da altura. E foi uma coisa que a gente viu que atrapalhou bastante, né? Ele conseguiu quedar o Wagner Rocha, ficou um pouco por cima. E depois a gente ficou mais na parte de queda. Ficou bem monótona a luta nesse ponto. A gente até sentiu falta um pouco de punição, talvez, né? Alguma coisa pra poder fazer a luta movimentar. Nas 3 lutas de grappling a gente não viu nenhuma regra que parecesse com uma punição ou com menos um, até porque não tem pontuação. A gente viu no começo da luta o Griffith soltando peso em cima do Wagner Rocha. A gente até pensou que nesse caso o Wagner Rocha ia cansar antes do Luke, porque o Luke, por ser mais alto, mais pesado e sempre caindo em cima do Wagner, parecia que ele ia cansar, tanto que o Wagner começou perdendo a luta. O Luke entrou com algumas guilhotinas, caiu próximo de uma montada, mas do meio pro final da luta, esse cenário foi totalmente alterado. Cara, foi uma grande surpresa, na real. Porque o Wagner foi muito coração ao ponto de, lutar até o fim, né? Porque ele tava perdendo. E ali na decisão iria para o Luke. Mas, cara, parece que o Luke do nada cansou. E ele cansou ao ponto de se esgotar, como a gente viu no Aiga. No Aiga ele perdeu dessa forma. Isso, já é a segunda vez que a gente vê o Luke nessa situação, de que do meio pro final da luta, ele simplesmente cai totalmente de rendimento. O que a gente achou que ia acontecer com o Wagner, por o Luke ser mais forte, aconteceu com o Luke. Depois que o Wagner deu a primeira queda nele e fez um pequeno trabalho de chão ali, que quase pega as costas dele, mas não conseguiu botar... Quase não, ele pegou as costas, pegou as né? costas, mas não conseguiu ficar muito tempo por ali, nem conseguiu botar nenhuma finalização no Luke. O Luke rapidamente se desvencilhou. Mas, cara, o Luke levantou totalmente esgotado da luta. Parecia que tinha sido 30 minutos de luta. Ele tava morto já, de boca aberta. Pra ele voltar pro centro do pitch, já tava se arrastando os pés dentro do pitch. Verdade. E aí ele começou a trabalhar nisso. Cara, o Luke tava morto, o Wagner ficou trabalhando no chão. Até que eles então ficaram em pé de novo, porque o Luke atacou o pescoço do Wagner. Atacou uma espécie de headlock. Só que o Wagner viu que o Luke tava morto, começou a empurrar. Aí o Wagner viu que tava em casa, né? Quando o Wagner sentiu que o Luke tava cansado, foi o momento que ele viu que era hora de crescer na luta. Assim, ele conseguiu mais uma queda, fez o trabalho de passagem de guarda ali usando o pitch, começou a olhar pra torcida, dar o sorriso dele, e assim ele ganhou os olhos do juiz. Não, e as 2 quedas que ele fez, ele entra de double leg e passa a perna lá na frente que Exato. já era. Ele faz o Luke tropeçar nas pernas dele, aí quando ele sentiu a vontade, ele começou a rir e viu que dele não tinha mais como usar. Colocou mãozinha, a mão, né? exato. Mãozinha. Colocou a mão na cara do Luke ali, mas quando ele sentiu isso, ele já tava à vontade e sabia que não tinha como os árbitros darem a luta pro Luke. Se o Wagner tivesse cansado, ali ele
cresceu o gás mais ainda, sabe? Aquela resiliência, que é uma coisa que a gente tá vendo que tá faltando na galera da New Wave. Resiliência. É uma coisa que a gente viu não viu na Helena, né? Porque ela dominou a Helena a não. A luta. Helena é casa à Mas parte. no Luke, na próxima luta também a gente vai falar sobre isso, que, cara, os lutadores da New Wave estão muito técnicos, você vê que eles têm total conhecimento, principalmente na parte de chave de pé, de guarda, mas que tá faltando coração. Quando a luta chega ali do meio pro final, cansa a ponto de praticamente se entregar na luta. Não, e demonstrar, né, que você tá cansado. Porque a gente pode ver, o Wagner provavelmente devia ter sentido o gás desse, ele tava muito suado. Então pode ser que até ele esteja cansado, mas ele não demonstrou cansaço pra gente. Ele não mostrou pra ninguém isso. Acabou a luta, no fim da luta você vê o Luke se arrastando, quase não conseguindo subir no pitch pra poder ir embora. O Wagner levantou pulando, subiu no pitch, fez a sua volta olímpica, rindo o tempo todo. Falou com a galera, todo mundo. São só 12 minutos de luta. Lógico que pra gente que treina jiu-jitsu é muita coisa, mas, cara, é um nível profissional. O Luke é um profissional, o Wagner é profissional. Então, assim, 12 minutos é pra cansar, mas o Luke saiu esgotado. Não, e o Wagner tem um quesito idade ainda, né? O Wagner... Exato, a gente tá falando do Master contra o adulto. Sim, pois é. E o Master mandou benzaço. E aí tivemos, então, uma outra grande surpresa. O Max contra o Big Dan. Cara, Exato. o Max foi muito bem. Nessa luta, a gente teve o mesmo cenário do lutador da New Wave morrendo no meio da luta de cansaço. Eu acho diferente. O Luke, ele sucumbiu do nada. Ele tava lutando bem e cansou. Já o Big Dan, não. O Big Dan, a gente pode dizer que quem tirou o gás dele foi o Max. Na real, eu iria definir a luta da seguinte forma. O Luke, eu achei que foi mais desmérito dele. No sentido de talvez ter gastado muita força ali naquele hand fighting. Ou então... Não sei. Agora, a do Big Dan, eu acho que foi mais mérito do Max. Concordo com você. A do Luke, parece que até o Wagner Rocha assustou quando viu ele naquele estado cansado. Aí, tipo, meu filho, você tá cansado Exato. disso? Tipo, caramba, como assim? Na do Big Dan, eles trocaram muita força pra ver quem caía por baixo no início. Ultimata, né? Ambos tentaram trabalhar de Os dois tentaram ultimata. O Max Jimenez acabou esse embolo dos dois por cima. O Big Dan continuou fazendo força, continuou lutando, mas todas as vezes que o Max conseguiu tirar os joelhos do chão, ele bateu na lateral do Big Dan, fazendo ele ter que empurrar o Max de volta. Mas pro final da luta, o Max conseguiu muitas vezes ir pro norte-sul, e quando tava nos 100 quilos, virava o quadril do Big Dan pro lado contrário do que o Max tava. Então, ao invés de a gente achar que o Big Dan simplesmente cansou igual o Luke, parece que realmente o Max que tirou esse gás dele. Não, você vê que a todo momento o Max estava com o quadril pesado e ele dava o troco pro Big Dan e deixava as pernas pra trás, porque a gente sabe que o Big Dan ele é muito forte na parte das pernas. Acreditamos que o Big Dan tenha machucado no ultimata, talvez, não sei, porque quando acabou a luta, o Big Dan tava mancando com o joelho realmente que ele entrou de ultimata. Mas já no começo da luta ele começou a sangrar. E assim, o Big Dan ele trabalhou de borboleta, ele tentou raspar de body lock, ele tentou raspar de shoulder crunch, mas o Max, ele conseguiu equilibrar, colocar um peso no quadril dele muito forte, ao ponto do Big Dan conseguir até levantar, mas não conseguia dali fazer mais nada. E isso... Pô, o Max mandou muito bem, porque esse equilíbrio não é só questão do cara ser pesado, é uma técnica também muito grande de você ter. O Max mostrou muita experiência na luta. Às vezes que o Big Dan levantou ele cruzou as pernas, ficando mais pesado e não dando nenhuma chance do Big Dan atacar os pés dele. E assim como a gente falou, realmente não foi demérito do Big Dan. O Max cansou ele, você vê que mais pro final da luta teve momentos que o Max conseguiu pegar a lateral do Big Dan ali, que ele conseguiu botar o joelho na costela, pesar, ficar mais posturado. E ele, faltando uns seus 2 minutos ali, você já viu o Max olhando ali pra torcida, dando uma piscadinha de olho ali, porque ele percebeu que o Big Dan tava exausto, ele já não ia conseguir fazer mais nada na luta. E ele queria muito dar um mão de vaca no Big Dan. É verdade. Já pensou se ele conseguisse dar uma mão de vaca no Big Dan? Às vezes até pegou, só que o Big Dan pensou, não vou bater, deixa estralar, porque ele tentou 2 mãos de vaca fortes ali no Big Dan. Foi forte, cara, realmente foi forte. Mas assim, pô, o Max fez aquele drillzinho que a gente gira em cima da pessoa, tipo, da lateral, vai pro norte-sul, vai pra outra lateral. Fez, cara, conforme manda o manual. O manual. Conforme manda o manual do jiu-jitsu, fez aquele giro em cima. Sempre preocupada. Teve um momento que até o Big Dan quase entrou de ripping. Ele já foi levantando, tirando as pernas dali. Então, você vê que ele estava com uma estratégia de defesa de chave de pé, né?
E ele conseguiu fazer isso muito bem, colocou o seu quadril pesado. No momento que ele chegava no norte-sul, na lateral, né? No side control, nos 100 quilos. Você via que a preocupação dele era com o quadril do Big Dan. Ele ficava sempre mais pra cima, ele nunca ficava aqui no meio. E um braço dele ficava próximo do quadril do Big Dan, assim, abraçando exatamente pra acabar com essa movimentação do quadril do Big Dan. E chegou até o momento de fechar o pacote. É o quê? Abraçou o braço, abraçou a perna e fechar aqui. Esse momento, quando você fecha o pacote, acabou. Como é que sai do pacote? Cara. Com a faca, não tem como não, filho. E fazer esse movimento ali de colocar mão com mão segurando perna e cabeça num cara de 2 metros de altura forte igual o Big Dan não é fácil. Pois é. E aí tivemos o Max vencendo na decisão. O Wagner Rocha vencendo a decisão. Helena Kruger finalizando no Dead Orchard, né? No Armlock de dentro do Dead Orchard. E tipo, pô, cara, os irmãos Miau mandaram bem isso, né? Cara, muito bom. Além dos irmãos Miau, também tem o mérito do evento. Um evento muito bem organizado, rápido. Começou no horário que eles marcaram, tudo certinho. O pitch tá muito mais do que aprovado. A luta não precisou parar a luta em momento nenhum. Diferente da grade, ninguém enfiou o dedo em grade porque não tinha grade. Algumas passagens usando ali a parte da rampinha do pitch foram interessantes. Deixou a luta muito dinâmica. E além de uma coisa que eu não sabia, o pitch ali também que eles lutam é grande. Bem grande, então, além né? de ter de não dar pra sair, de ter as rampinhas em volta, é alto tem muito espaço pra eles lutarem ali no meio. Verdade. Super aprovado, espero que tenhamos mais, né? Pitch Submission, acredito que deva depois virar um evento solo. Isso aqui a gente tá de só opinião, tá? Não é nada que a gente saiba mesmo. Mas, pois é, até que, sinceramente, lembrando aqui da luta, eu acho que o Big Dan, ele até teve coração. Ele tá tendo mais do que normalmente ele tem. Você viu que ele até tentou mesmo do Max, é porque foi total mérito do Max de conseguir anular ele. Agora a do Luke, cara, ele morreu realmente no gás de uma forma que me surpreendeu. É isso, mais alguma coisa a acrescentar? No caso é isso, muito obrigado aí a todos e lembrando que a gente faz live toda terça e quinta e todo evento de grappling, praticamente todo evento de grappling a gente tá aqui em live também. No caso agora a gente tá em live nesse momento fazendo esse vídeo aqui pra vocês, que vai sair amanhã os resultados desse evento. Amanhã tem live, que amanhã no caso pra quem tá assistindo é hoje. Porque vai ter as finais, né, do Europeu. A gente vai abrir live pra comentar, então até daqui a pouquinho. Sempre que tiver evento, pode colar aqui com a gente.